Gente boa e gente amiga, aqui estamos com o canal Pátria Livre para trazermos um assunto do momento, um assunto do dia. E o tema desse pequeno ensaio, desse pequeno tempo que vou ter com vocês, é o seguinte: será que Tarcísio de Freitas terá que caminhar toda a sua vida com esse peso, com essa carga, que tem um preço a pagar ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? De fidelidade, sim, mas de compromisso radical, não. Não desconhecemos que o presidente Jair Messias Bolsonaro o convidou. Tarcísio não era um qualquer. Tarcísio é um homem formado, um homem de prestígio. Já serviu em governos anteriores, já serviu ao Exército Brasileiro no Haiti. É um homem que tem uma folha corrida maravilhosa de serviços prestados ao país. Inteligentíssimo. E o Bolsonaro, não sei se ele diretamente ou levado por alguém, detectou o Tarcísio de Freitas. Talvez ele mesmo, porque o Tarcísio é do mundo dele, militar também. E Tarcísio de Freitas, se não estou exagerando, para mim, foi dentre os melhores ministros que teve o governo Bolsonaro. Ele foi o melhor, foi o príncipe dos ministros. Ele fez um singular serviço, um alto serviço na infraestrutura. Certo que Bolsonaro o apontou, ele sendo do Rio de Janeiro, Bolsonaro o apontou para São Paulo e ele ganhou. Não desconhecemos esse mérito, mas também aí envolve o talento e o trabalho do Tarcísio de Freitas. Porque se for um qualquer, por mais que Bolsonaro apontara, o paulista rechaçaria, não aceitaria. O aceitou, porque ele trazia uma folha corrida, um passado de serviço prestado à nação. No Exército Brasileiro, onde passou, e na infraestrutura do país. Qualquer estado do Sul onde ele fosse apontado por Bolsonaro, ele ganharia. Aqui divido a honra. Parte do Bolsonaro, parte do próprio prestígio que o Tarcísio buscou. Agora, a pergunta que eu repito é: Tarcísio vai ter que carregar a vida toda, ser uma marionete do presidente Jair Messias Bolsonaro? Para mim, a resposta é não. Tarcísio já tem idade, tempo de serviço público do que fez no passado, e agora esse ano completando 4 anos à frente do governo de São Paulo, que é um país com 30 e poucos milhões de habitantes, quase 40 milhões de habitantes. Então, Tarcísio tem uma folha corrida maravilhosa. Ele tem que começar a andar com seus próprios pés. O Bolsonaro é um direito dele. Tomou a direção de pôr seu filho Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República. E não foi algo que foi feito em conjunto, não houve uma reunião, nem mesmo respeitou os líderes mais chegados para fazer uma reunião e dizer: esse é o consenso, isso é o que eu penso, e ouvir de cada um. Fez assim como, se não é, mas teve o aspecto de um ditador. Assim determino e assim será. Será o meu filho, como qualquer outro que ele poderia apontar. E assim não trabalha a coisa. Então, na verdade, queira você dizer ou não, a direita brasileira está dividida. Os líderes, o meio evangélico, o próprio Malafaia, que fala pela grande parte do meio evangélico, não está de acordo. Outros líderes estão calados, mas não estão de acordo. Os presidentes de outros partidos, republicano, PSD e tantos outros, PP, estão calados, mas não estão de acordo, né? E não nada contra o Flávio Bolsonaro. Eu creio que o momento dele é se reeleger como senador pelo Rio de Janeiro. Não é empurrar de goela abaixo. Tarcísio tem mostrado, Tarcísio tem serviço. É um homem inteligentíssimo. É um homem preparadíssimo. Governar São Paulo não é fácil.
Olha para trás os governadores que passaram. Nenhum traz uma história bonita, desde Maluf até hoje. Nenhum traz uma história bonita na administração daquele estado. E ele tem feito algo fantástico. O que Tarcísio não pode fazer pela nação brasileira? Ele tem sensatez, tem sabedoria. Não, porque ele pende mais para um lado, para o outro. Cada um vai ter suas falhazinhas. O Flávio também tem suas falhas. Qualquer um que for, você não vai encontrar nunca ninguém perfeito 100%. A reunião marcada com Bolsonaro, ontem mesmo, Tarcísio desistiu da reunião. O Flávio foi para um meio de comunicação poderoso, deu uma entrevista já antevendo o que Bolsonaro iria falar com Tarcísio. Tarcísio não é palhaço, não é um menino. Ele tem que posicionar-se como líder de um estado grande como é São Paulo, que respira economia, que respira autoridade para todo o país, para todo o estado brasileiro. Eu, de minha parte, hoje, a preço de hoje, o meu candidato, a minha chapa para presidente da República é Tarcísio de Freitas como presidente e Michele Bolsonaro como vice-presidente. Hoje, não sei amanhã, eu quero dizer a você, claro, que eu não consigo ver ainda o Flávio Bolsonaro sentado na cadeira presidencial. O Tarcísio, sim. Eu sei que esse ano é um ano decisivo. É um ano que tem tudo para a direita ganhar. Tudo para a direita ganhar. Comodamente, mais suavemente, ganharia com Tarcísio e Michele. Com Flávio e outro, vai ter certo trabalho. Mas por certo ganhará, porque estamos vendo que todas as camadas políticas fortes não querem mais o governo que temos, o sistema que temos. Quer uma mudança. Mas a mudança da turma forte, de quem traz a estrutura do Estado, a estrutura econômica, a estrutura política, a estrutura social, é a chapa Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro. Pode nem ser a Michele, mas se os Bolsonaro querem um nome para perpetuar, se é que Bolsonaro quer um nome para perpetuar usando Flávio para ganhar ou para perder, isso é uma tragédia. Isso é pensar só nele, é pensar só na família. Eu quero continuar vendo ele, Bolsonaro, com a cara de um estadista, não com a cara mesquinha de um grupo de minha família. Já é muito. Flávio Bolsonaro, senador. O menino, o Carlos Bolsonaro, invadindo um terreno que não é seu, tomando lugar de que tem direito lá para ser como senador. Tomando lugar, que é em Santa Catarina. Um outro filho, que entrou na política agora, vereador, sem nenhuma experiência. Um menino que caminhava de lá para cá, de cá para lá. Já o pôs como senador em Santa Catarina e agora como candidato a deputado federal. Em outras palavras, ninguém é cego, ninguém é tonto, ninguém é doido. Isso é pensar muito em mim, pensar muito em minha família. Olha, gente, o Tarcísio, se ele quer continuar como governador de São Paulo, ok. Se ele quer tomar outro rumo, ele pode sim tomar. Mas ele tem que tomar terreno próprio. Ele não vai poder viver a vida toda dependente de Jair Messias Bolsonaro, porque ele fez um favor lá atrás. O maior favor que nos fez foi Cristo Jesus, quando entregou sua vida na cruz do Calvário por nós. E ele não anda passando na cara dos pecadores antes de salvá-los, não. Ele fala com amor, com graça, e dá a cada um liberdade de seguir o seu próprio caminho. Tarcísio de Freitas pode já seguir o seu próprio caminho. Se ele decidir ficar para concorrer mais uma vez como governador de São Paulo, está bem. Mas para mim, Tarcísio de Freitas seria a melhor opção no momento. E essa opção faz medo a quem está em Brasília sentado na cadeira hoje. Ele sabe que é mais difícil vencer ao Tarcísio
do que o Flávio Bolsonaro. Vamos pedir a Deus que nos oriente. Vamos nos pedir a Deus que nos dê a direção. Porque, na verdade, só vai sentar naquela cadeira quem ele quiser. Eu, nesse momento, estou falando de Tarcísio e de Flávio. Quem sabe Deus tenha outros planos. Mas essa é a lógica do momento. E nós temos que trabalhar com o material que temos. Então, espero que tudo termine em paz e que tenhamos dias bonançosos e prósperos. Nosso país está parado, gente. Nosso país precisa caminhar. Precisa caminhar, sair do Bolsa Família. O Bolsa Família sempre vai existir, porque aqui onde estou, nos Estados Unidos, também tem algo parecido com o Bolsa Família. Mas é bem diferente. Não é que você se acomode e fica a vida toda dentro daquela lógica de Bolsa Família. Aqui é diferente. Lidar, mas você tem que caminhar. Dar os passos, ensina como você sair dessa dependência do Estado. No Brasil, milhões e milhões de famílias em cada estado. Tem cidades que tem mais gente comendo Bolsa Família do que próprios empregos comuns. Isso é triste, isso é triste. Nosso Brasil não cresce na tecnologia, na indústria, na educação parado, na saúde parado. Nós precisamos caminhar. E Tarcísio de Freitas está fazendo, não fez no passado, está fazendo São Paulo caminhar a passos largos. Necessitamos de um homem com esta capacidade na presidência da República. Meu amigo Jair Messias Bolsonaro, eu admiro, oro por você para que você saia dessa situação, mas o Tarcísio não merece. Se ele tomar uma atitude de sair como presidente, ainda à revelia da sua vontade, ele não está desobedecendo, ele não está sendo ingrato. Ele está vendo o futuro do Brasil e grande parte dessa parcela de eleitores está de acordo com isso. Ele não pode, durante toda a sua vida pública, levar essa carga por algo que você entregou. Você entregou porque viu nele valores? Porque o admirou? Ou foi pensando num pagamento lá na frente? Numa recompensa lá na frente? Se você fez assim, você não tem recompensa dos céus. Diz quando você der com a mão direita, que a esquerda não saiba e nem veja da obra que você está fazendo. Então, nada contra o Flávio Bolsonaro, que saia como senador, deputado federal, lá na frente pode ser até o ministro do governo Tarcísio de Freitas, mas presidente nesse momento é Tarcísio de Freitas. E a chapa ideal nesse momento é Tarcísio de Freitas e a sua esposa, que tem se apresentado como uma grande líder e sábia, é Michele Bolsonaro. De uma forma ou de outra, você continuará com alguém na presidência da República. Elcio Nunes, desde Houston, Texas.